Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos ao novo ensino médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, seu professor de Conexões Lógicas, eu e o mundo. Este é o meu sinal. É como se eu estivesse afofando a minha barba com as duas mãos, porque eu tenho uma barba comprida aí de uns 5, 6 dedos, ela é bem grisalha, tem os cabelos pretos, grisalhos também. Uso óculos, a armação do meu óculos é marrom, eu tenho 2 piercings no nariz, eu tenho piercings e brincos nas 2 orelhas. Estou usando uma camiseta cinza com uma jaqueta preta por cima e uma calça jeans azul e um sapato branco. Veja só, na chuva usando um sapato branco, né? Eu tenho 1,78 m e sou pardo. Bom, eu estou atrás de uma bancada aqui, estou no estúdio laboratório aqui do CMSP, atrás de mim tem alguns esquemas de células, algumas vidrarias também, entre outros instrumentos. Tem uma bancada com tampo preto, feito de mármore, não sei se é mármore ou se é granito, posso estar errado, mas ele é preto, tá? Ele é feito de pedra mesmo, tá certo? Em cima tem uma folha bem grande, branca, forrando aí, né, para dar um contraste neste tampo da mesa. Tem algumas figuras feitas de papel flip chart, não, de color set, colorido. Então tem pedaços de papel verde, laranja, rosa, lilás, amarelo, azul, enfim, que são figuras que nós utilizamos aí para montar o fluxograma de forma material. Então a gente já aprendeu como montar essa ideia, né, do fluxograma, utilizando o material. Hoje nós vamos mostrar como é que nós poderíamos utilizar outras figuras do fluxograma, lembrando que nós estamos falando aí de forma de escrever programação. Então a gente vai recapitular já já quais são as formas de escrita da computação e da programação e tem uma aula muito especial que vai ser feita aí com a professora Viviane, com a professora Roberta também, em que a gente vai analisar, né, como é que nós trabalhamos aí com Scratch e com Arduino também. E como programar o Arduino através do Scratch, que é um tipo de programação em blocos. Lembrando que vocês vão ter que apresentar um tipo de linguagem mais para frente também, por isso que essa ideia do pseudocódigo, essa ideia do comando, eu estou deixando mais para frente para que a gente possa fazer isso durante a apresentação de programações em diversas linguagens, tá certo? De olho na tela. O nome da nossa aula aí é Comprando pela Internet, né? Eu acho que esse tema ele é muito importante porque é conhecido, muita gente compra pela internet, desde aí uma camiseta, bijuterias, enfim, dá para comprar muita coisa pela internet. Aliás, eu posso dizer que dá para comprar tudo pela internet. Tudo que você imagina dá para comprar até casa e carro pela internet. Imagina aí, né? Então dá para comprar de tudo, desde uma agulha até uma casa, um sítio no interior, dá para fazer isso aí também, tá? Pela internet dá para fazer, tem aplicativos e sites especializados em todo tipo de produto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as ações, a descrição, os comandos para fazer uma compra na internet. Lembrando que desta aula você não vai sair um programador. A intenção deste componente não é tornar você um programador, mas apresentar para você a possibilidade de programação, como funciona, como escrever, quais são os passos, quais são as partes da programação que são importantes de serem analisadas. Beleza? Meu nome é Tony Silva, como eu já falei, o aprofundamento é matemática conectada. Nós estamos na unidade curricular Jogos, da estratégia à criação. E esse é o componente Conexões Lógicas, eu e o mundo. Você sabe que nós temos mais 3 componentes, eu sempre repito isso, né? Para indicar para vocês, sinalizar para vocês que nós estamos trabalhando de forma integralizada. Então, tudo que eu falo aqui e as professoras e professores falam no outro componente dessa unidade curricular, elas se complementam, tá bom? Então, é óbvio que não basta assistir um componente só, você vai precisar ver todos os componentes, que são 4. Nós temos aí geometria dinâmica com a professora Roberta Mastroquírico, nós
temos Universo Elétrico no Mundo dos Jogos, com a professora Viviane Leal, e nós temos Design de Games com o professor Anderson Félix. Lembrando que quando nós falamos de jogos, né, a gente já falou bastante sobre isso, a gente não está falando somente sobre jogos digitais, tá? A gente abre alguns parênteses também para falar sobre jogos de tabuleiro, que é um meio muito bacana para se trabalhar também. A gente pode criar ferramentas, inclusive, para a educação, né? Então é muito legal de trabalhar. Então, experimente, se permita conhecer também esses outros tipos de jogos aí, tá certo? Tem gente que gosta muito de jogos de tabuleiro, né? O Ed, professor de inglês, e o Anderson Félix, que não me deixam mentir aí, né? Eles gostam bastante, eles fazem coleções de jogos também, e eu conheci muitas outras pessoas aí que fizeram coleções também. E a gente conheceu alguns jogos de tabuleiro, por exemplo, africanos, que é o caso aí da Mancala, que a gente trabalhou. A gente conseguiu mostrar também o fluxograma do Uka Uka, que é uma luta, né? Uma luta indígena, né? Que acontece no Quarupi. A gente contou essa história, foi muito bacana também, tá? Então a gente pode trabalhar com essa ideia de jogos em vários aspectos, né? Por exemplo, será que eu poderia fazer uma versão do Uka Uka para o tabuleiro? Será que dá? Ué, mas eu tenho que empurrar uma pessoa para fora ali, né? Tem que deitar a pessoa, levantar a pessoa. Será que dá para criar comandos para isso e trabalhar com material concreto? Ou será que só dá para fazer esse jogo no digital mesmo? É uma questão assim a ser discutida aí com vocês aí, seus professores também, tá? De olho na tela, lembrando aí os eixos estruturantes dessa aula. Nós trabalhamos com 2 eixos estruturantes. O primeiro deles, está aparecendo o desenho na tela, que é uma lupa vermelha, tá? Essa lupa vermelha indica o eixo estruturante investigação científica. Temos aí também uma lâmpada azul aparecendo na tela, que é o eixo estruturante processos criativos, tá? E aí, gente, olha só, não dá para você ser criativo sem aprender antes, né? Existem muita coisa que está dentro da nossa cabeça aqui, mas para a gente fazer aquilo acontecer, a gente precisa fazer pesquisas, estudar, pegar referências, ver outras pessoas que trabalharam aquela mesma ideia para poder colocar em prática, fazer adaptações. Então, o processo criativo, ele depende muito, sim, da investigação científica, tá? É importante. É óbvio que muitas coisas vocês, de repente, vão criar do nada sem fazer pesquisa. Mas depois que vocês criaram, vocês podem perceber que vocês conseguem aprimorar aquilo que vocês criaram fazendo pesquisas, estudando com outras pessoas que têm experiência naquela área também. Tá certo? Muito bem. A gente aprendeu na ideia da programação 3 coisas, né? Que a gente pode escrever os comandos, né, de 3 formas. Primeiro, uma descrição narrativa. A gente pode escrever o passo a passo dos comandos de uma ação como se fosse uma lista, né? A gente escreve lá, primeiro passo, segundo passo. E a gente escreve essa ideia, né, na linguagem corrida, né, na linguagem coloquial, né? Coloquial que vem de colóquios, conversas, né? Ou seja, aquilo mais informal. Só que aí, quando a gente escreve os comandos pela descrição narrativa, a gente tem uma facilidade, porque a gente pode escrever como a gente fala, a gente pode utilizar a linguagem, né, que a gente utiliza no dia a dia também. No entanto, é importante a gente se atentar a algumas coisas. Todas as vezes que nós estamos escrevendo uma programação, lembre-se, você não vai estar, na maioria das vezes, escrevendo uma programação para você mesmo. Então é importante que na descrição narrativa fique muito claro aquilo que você quer dizer, tá? Então não faça qualquer anotação ali, escreva ali, né, explicitamente aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você quer que seja feito, ou aquilo que você quer que aquela pessoa que está lendo entenda, tá? Porque na maioria das vezes, tá? A verdade é essa, nós não escrevemos comandos para nós mesmos, né? Ou a gente escreve comando para outra pessoa ler, ou a gente escreve o comando para uma máquina executar uma programação. Então, precisa ser muito claro, não importa em que ambiente você está fazendo. Então, a desvantagem da descrição narrativa é que ela pode, aí no caso, né, abrir margem para várias interpretações. Então, tome muito cuidado com isso.
Tá? Então a desvantagem da descrição narrativa é essa questão da interpretação. Quantas vezes a gente não escreve lá uma coisa e de repente outra pessoa vai interpretar aquilo, ela interpreta completamente diferente daquilo que você imaginava, né? Então isso pode acontecer sim. E aí, nós temos um outro que nós chamamos de pseudocódigo. Eu vou deixar o fluxograma por último, porque é o que nós vamos trabalhar, e o pseudocódigo a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Mas o pseudocódigo é como se a gente estivesse fazendo um rascunho daquilo que vai ser escrito para o computador. Quando a gente termina de escrever o pseudocódigo no caderno, quando a gente termina ali, já está quase que pronta a programação que vai ser passada para o computador. Que linguagem que é essa? Qual a linguagem que nós utilizamos no pseudocódigo? Vai depender da linguagem de programação que você vai utilizar. Na atividade 4, nós vamos falar sobre várias linguagens de programação. É por isso que eu não estou falando em pseudocódigo, tá bom? Só para vocês entenderem o porquê que eu estou deixando mais para frente isso. Porque mais para frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar, né, na próxima atividade, nós vamos escolher uma linguagem de programação. Tá? Então, existem vários tipos de linguagem de programação. Nós temos a linguagem de programação que está aí, que o pessoal da área de jogos fala muito, que é a Python. Eu não manjo muito disso porque jogos não é a minha área. No entanto, existe Python, linguagem C. A gente tem a programação em blocos, que é a questão do Scratch, que é uma linguagem em blocos, né? A gente monta os bloquinhos como se fosse um Lego e a partir daqueles comandos, né, daqueles desenhos que a gente vai encaixando, daquele quebra-cabeça que a gente está encaixando, a gente consegue transmitir uma ideia para o computador executar uma ação. É como se eu estivesse montando um fluxograma na tela do computador, só que é um fluxograma muito específico, tá? Então, é importante que a gente entenda por que eu estou falando, deixando essa ideia mais para frente, porque a gente vai abrir programações aqui durante a aula e a gente vai analisar essas programações. Lembrando que essa aula não é uma aula para você aprender a ser programador. A gente está apenas analisando aspectos da programação. Beleza? Muito bem. E aí na tela, o que nós temos? Nós temos o fluxograma que a gente já conhece, né? E a gente percebeu que o fluxograma ele é importantíssimo, gente, em diversas áreas, tá bom? Então não é uma coisa à toa, não é uma bobagem, tá? Vamos imaginar que você esteja trabalhando numa empresa, tá? Se você chegar numa empresa hoje e você estiver ocupando uma área, uma função dentro de uma empresa, muito provavelmente as pessoas que vieram antes de você escreveram um fluxograma das atividades desse trabalho. A minha produtora olhou para mim, é verdade que eu tô falando? É, né? Pelo menos em todas as empresas que eu trabalhei foi assim, né? Eu sempre trabalhei na área financeira e todas as empresas que eu entrei tinha lá um fluxograma do passo a passo do dia, do que tinha que ser feito, tirar extrato, fazer conciliação bancária, emitir borderô, na minha época era borderô, porque faz muito tempo que eu trabalhei, né? Então a gente emitia, eu cheguei a implantar o sistema eletrônico de pagamento na minha empresa. Isso é uma coisa muito banal, né? Qualquer banco faz, você lança lá os pagamentos e faz, mas naquela época não era assim, né? Naquela época não tinha nem barba, né? Mas já tinha um fluxograma lá. Então tinha lá um livro, né, do passo a passo, e a gente abria, tinha lá o fluxograma indicando quais eram os passos que o profissional tinha que seguir no seu dia a dia, no mês. Eram atividades que aconteciam dentro de intervalos curtos e intervalos longos também. Mas quem entrasse ali na empresa e tivesse o mínimo conhecimento daquele trabalho, lendo o fluxograma, ele conseguiria realizar ali aquela mesma ação que uma pessoa que estava mais tempo dentro da empresa. Tá? Então o fluxograma é uma coisa importante. Se você entrar numa empresa e você criar aí uma ação para uma empresa ou uma atividade para uma empresa, é importante que você sempre crie esse fluxograma, não só para fazer a apresentação para a sua chefia, mas para que as outras pessoas que vão executar aquele trabalho, eles entendam como é que vai funcionar aquele trabalho no seu passo a passo. Beleza? Muito bem. Então a gente já sabe que o fluxograma, né, é uma forma de escrever comandos através de elementos gráficos. Tá? A gente já conheceu esses elementos gráficos, a gente já aprendeu alguns símbolos, existem vários outros. A gente apresentou aqui os mais básicos para vocês e hoje eu vou mostrar umas coisas legais aqui. Que tal? Tá os nossos símbolos aqui que a gente já conhece, né, Laércio? Boa tarde, Laércio. O Laércio estava almoçando, será? Chegou agora. Olha só, é isso aí. Gente, e aí,
quando a gente pensa em comandos de programação, existem aí duas definições, né? Duas coisas que são importantes da gente prestar atenção. De olho na tela. Variável e constante. Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso também. O que vinha a ser uma variável? Né? Laércio, variável não é uma coisa que varia. Porque nada varia, as coisas variam, né? Então tem gente que fala varia, mas não é varia. Tá? Então são coisas que variam, ou seja, coisas que podem ser modificadas, coisas que podem ser, valores que podem ser substituídos por outros valores. Por exemplo, né? Então, quando a gente pensa em variável, lembra lá em expressões numéricas, né? Quando a gente pensa em variável, a gente pensa naquele número que está acompanhando a letrinha. Aquele número ele pode mudar, ele pode variar, né? E aí, nós temos também a ideia de constante. O que é a constante? Ora, é o contrário de variável, né? Aquilo que pode mudar é variável. Aquilo que não pode mudar é constante, é uma coisa que é fixa. Então está aparecendo na tela, escrito em verde, a palavra variável. E aí vai subir a definição, né, do dicionário da internet, né, que foi pego aí no dia 19 de outubro. Né? O que é uma variável? Variável é aquilo que pode variar, que se altera, que muda, que é mutável. E está lá escrito, né? Personalidade variável, né? Ou seja, é uma personalidade que muda de humor aí com o tempo, né? Dependendo da situação, né? Personalidade variável. E quando a gente pensa em constante, o que é? Que não sofre alteração, que não muda, que permanece, tá escrito sem igual, eu vou arrumar aqui, porque não é sem igual, é sempre igual, tá? Então, cadê? Que não sofre alteração, que não muda, que permanece sempre igual, inalterável, o constante balanço do mar. Se você está num navio em alto mar, esse navio vai estar sempre balançando, né? Por isso que as pessoas ficam mareadas, né? Enjoadas, né? Por conta desse balanço do mar, que ele é sempre constante, tá? Então, tem uns exemplos aí bem interessantes, uma aplicação aí da palavra, né? Da situação, da ideia do que é constante e do que é variável. Tá certo? E aí, gente, eu escolhi para vocês uma situação que ele é muito interessante, tá? De olho na tela, que tal criar este fluxo e analisar? Olha, hoje o intuito não é criar fluxograma, vocês já sabem como criar fluxogramas, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora é fazer uma análise desse fluxograma, uma análise desses comandos, tá bom? Vamos lá, olha lá, primeira coisa, ó, vamos ler o texto. O que está dizendo? Ó, uma loja na internet vende camisetas e bermudas com temática geek. Sabe-se que cada camiseta custa R$ 49,00 e cada bermuda R$ 79,00. Devemos acrescentar também o valor do frete, que varia dependendo da distância a ser entregue. E, para isso, devemos informar o CEP do endereço de entrega. Foi muito rápido, Laércio? Foi bom, né? Foi tranquilo, né? Então tá bom. Para finalizar a compra, devemos optar por pagar em cartões, crédito ou débito, boleto bancário ou transferência bancária. A compra é finalizada quando ocorre a confirmação do pagamento, tá? Então a gente tem aí uma forma de comprar, tá certo? Vamos fazer de conta aí, gente, que eu vou comprar camisetas, né? E vou comprar também bermudas aí nessa lojinha geek. Se bem que, ó, gente, é só um exemplo, porque eu particularmente não gosto muito de usar camiseta com estampa. Mas vamos fazer de conta que eu vou comprar lá 3 camisetas e 2 bermudas, tá? Eu vou deixar anotadinho aqui do lado, ó, que eu vou comprar 3 camisetas e 2 bermudas. E aí, gente, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes nesse texto, tá? Lendo esse texto aí, discutindo com seus colegas, vocês conseguiram enxergar informações que representam uma ideia de constante?
né? O que é constante aí dentro desse texto? O que é constante? Se eu fosse montar uma programação, uma lista de comandos para fazer uma compra na internet, o que seria constante aí? Né? Então o que a gente percebe? Ó, o preço da camiseta, ó, a camiseta custa R$ 49, esses R$ 49 é uma constante, tá? Ele não vai mudar. Tá bom? Pelo menos enquanto eles não alterarem, né? Não mudarem o preço desse produto ou dar algum desconto durante alguma promoção. Mas, levando em consideração este texto, o preço da camiseta é uma constante. Tá? O preço da bermuda, ó, a bermuda custa R$ 79. Estes R$ 79 aí também são constantes. Tá? Ele vai permanecer, ele não vai mudar durante a minha compra. Não importa a quantidade de camisetas e a quantidade de bermudas que eu compre. O valor da bermuda unitário e o valor da camiseta unitário vai ser sempre uma constante. Tá? Então é importante que a gente consiga enxergar. Olha só, a gente consegue enxergar essa ideia de constante e de variável até em situações muito simples. Eu já mostrei para vocês lá no jogo de dados, mas vamos imaginar que vocês estão jogando par ou ímpar, né? Num jogo de par ou ímpar tem constante e tem variável também. Então, quando você pensa no par ou ímpar, o que seria constante? O que seria variável? No caso do par ou ímpar, a constante seria a quantidade de pessoas envolvidas no jogo. Sempre vai ser 2 pessoas. Né? A gente não joga par ou ímpar com mais de 2 pessoas. Né? Se você inserir mais uma pessoa ali, não dá para jogar par ou ímpar. Você vai ter que jogar ali 2 ou 1, né? Enfim, ou dedos iguais, né? Que são jogos que já foram falados aqui também, jogos jogados com os dedos da mão. Né? Tá? Então, no par ou ímpar, a constante seria a quantidade de jogadores. Tá? Nessa compra, a constante é o preço da camiseta e é o preço da bermuda. Tá bom? E aí, nós temos aí variáveis. E aí o texto já apresenta pra gente a palavra varia. Olha lá, a palavra varia apareceu aqui, ó. Deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó. Amarelo, que varia dependendo da distância a ser entregue. O que é que varia dependendo da distância a ser entregue? O valor do frete. Então, o valor do frete é uma variável. Ele vai mudar, ele vai depender da distância, né? Então, para você saber qual é a distância do local de saída da mercadoria até o local de destino, você vai ter que informar o código, né, de endereçamento postal. Código de endereçamento postal. Você sabe o que é o código de endereçamento postal? É o CEP, gente. Poxa vida, você sabia que CEP significa Código de Endereçamento Postal? Vou colocar aqui, ó, CEP. Olha lá, CEP. Código de Endereçamento Postal. CEP. Você achava que CEP significava cidade, estado e país, né? Por causa do jogo de stop? Não é não, é Código de Endereçamento Postal, tá? Então é um código que cada localidade para os sistemas de correios brasileiro possui para indicar qual é a localidade. Isso facilita a distribuição de correspondências e mercadorias, tá? De entregas em geral, tá? Então vai depender desse código de endereçamento postal. Existe aí outra variável dentro desta compra na internet. Qual é a variável? Você consegue saber, Laércio? É a quantidade, né, Laércio? A quantidade de produtos que eu compro é uma variável. Porque eu posso comprar uma camiseta como eu posso comprar 20 camisetas. Né? Se eu comprar pela internet, o preço não vai mudar. Pelo menos não é a regra, né? Se você quiser ter um desconto aí por estar comprando mais camisetas, você tem que ligar lá para o fornecedor e falar, olha, eu quero comprar muito mais camisetas, dá para dar um descontinho, né? Ou mandar um e-mail para a empresa. Mas se você comprar pelo site, o valor vai estar fixo, a não ser que esteja programado isso de dar desconto acima de uma certa quantidade. Aí eles costumam dar aqueles cupons, né, de desconto que a gente utiliza no final da compra. Mas no geral, gente, o preço é um valor fixo
e a quantidade de produtos comprados, né, consumidos aí no caso, vão ser variáveis, tá? Então, essas 3 camisetas aqui, ó, esse 3 aqui e esse 2, ele é um valor variável, tá? Eu posso comprar 3 camisetas e 2 bermudas e no mesmo dia aí o Laércio ir lá e comprar 5 camisetas e 10 bermudas, enfim. Não que ele vá usar, ele pode vender, né, Laércio? Puxa, o pessoal não entende as coisas, né? É isso aí. Então, a gente conseguiu entender o que é constante e o que é variável, tá? Agora, gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa que é bem interessante que a gente utilizou pouco durante o fluxograma, que são esses 2 símbolos aqui, ó. Tá? Nós temos esses 2 símbolos aqui. Vocês lembram o que significa esses 2 símbolos? Será que vocês lembram? Ó, eu vou começar por este daqui, ó. Tá? Esse daqui, ó, ele é bem interessante, para quem não está vendo, imagina, sabe aqueles lápis com borracha? Lembra que às vezes o lápis tem uma borracha na ponta? Ele parece um lápis com borracha na ponta, só que ele é bem gordinho e curtinho. Né? Imagina eu pegando aqui ó, o lápis, ó. Ei, estou escrevendo o lápis, só que ele é comprido, né? Ele tem espaço para eu escrever nele. Essa figura aqui, o que apresenta? Essa figura aqui é uma figura de resultados. Ela apresenta para a gente resultados de cálculos, tá? Então, eu estou colocando lá, escolha a quantidade de mercadorias. Quer ver? Eu vou fazer um esquema bem interessante, ó. Eu vou pegar uma ação, que é o retângulozinho, tá vendo? Ó? E eu vou colocar aqui, ó. Determine a quantidade de camisetas. Tá aqui, ó. Determine a quantidade de camisetas, tá? Coloquei aqui. Isso aqui vai estar no meio do fluxograma, obviamente que eu vou ter o início e eu vou ter o fim. E essa ideia aqui, essa ação vai estar no meio do fluxograma. Eu coloco aqui e coloco uma seta aqui, ó. E aí eu utilizo essa figura, que é a figura que vai apresentar resultados para mim. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. Olha lá. 3 vezes 49 vai dar 150, 147. Aqui, ó. Coloquei aqui o resultado da compra das camisetas, olha lá. 3 vezes 49 é igual 147. Aí eu coloco aqui do ladinho, aqui, ó. Tá? E aí segue o baile, né? Continua a nossa ideia, o nosso fluxo aqui. Tá? Depois eu vou colocar, determine a quantidade de bermudas. Aí eu coloco lá, 2 vezes 79, né? Que vai dar 160, 158. Tá? E aí eu coloco o resultado também. Então essa figura apresenta resultados. E essa figurinha interessante aqui, ó? Ela parece um retângulo, só que a base de baixo desse retângulo parece uma onda. Parece um S deitado. Essa figura aqui, ela significa emissão de documentos, seja digital ou até mesmo impressão material numa impressora. Dentro dessa compra na internet aqui, a gente poderia usar esse símbolo dentro do fluxograma, tá? Que seria o quê? Imprima, né? Imprima ou emita, né? Porque você não precisa necessariamente emita o pedido. Pronto. Eu estou imprimindo um papel ou salvando um documento que comprova que eu fiz o pedido, né? Então essa figura aqui, ela serve para isso. Aonde que vai entrar isso daqui? Isso daqui vai entrar lá no final, né? Depois que você fizer toda a compra, confirmar que tipo de pagamento você vai fazer, se é cartão, se é boleto bancário, se é transferência bancária. Ao final, antes do fim, você vai colocar lá. Emita ou imprima o pedido. Se você alongar o seu fluxograma até depois da entrega,
né? Por exemplo, você poderia escrever lá, né? Imprima a nota fiscal, ou a pessoa que vai entregar para você pode colocar no fluxograma dela. Emita a nota fiscal, coloque a nota fiscal na embalagem e despache no correio. Então, a emissão da nota fiscal também entra nessa figura, que ela é muito interessante. Tá certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, eu gosto de falar de fluxograma. Eu acho que é uma ideia muito legal, principalmente para você que quer fazer um curso técnico de logística, por exemplo. A ideia do fluxograma é uma ideia muito bacana para ser aprendida. É claro que a gente apresentou aqui figuras básicas, né? Existem várias outras figuras pertinentes aí ao tipo de trabalho que são feitos, tá bom? Mas, por aqui, a maior parte dos trabalhos são utilizados com essas figuras aqui, tá certo? Um grande abraço para vocês, um cheiro também para todo mundo da Vanzolini aqui que está produzindo essa aula, a Marcela, nossa produtora, vocês alunos, estudantes, pais e professores, um cheiro para todos vocês, até a próxima e tchau, tchau!